Dando continuidade ao nosso assunto, nos exemplos que nós fizemos anteriormente, em todos eles a gente usou a definição clássica de probabilidade. Nessa definição, a gente precisa conhecer o número de elementos que o evento A tem e o número de elementos que o espaço amostral tem. Mas nem sempre essas informações estão disponíveis para a gente, principalmente quando a gente está tentando determinar probabilidades que envolvem união ou então intersecção entre dois eventos. Então a gente vai ver a seguir algumas regras e axiomas e propriedades que valem e ajudam a gente a calcular probabilidades envolvendo essas operações entre conjuntos. Então vamos lá. Quando a gente está falando de um experimento aleatório e do seu respectivo espaço amostral com a quantidade de elementos que a gente vai conhecer, a gente pode não conhecer o espaço todo, mas a gente pode saber quantos elementos esse espaço tem. Para qualquer evento que eu queira definir, né, eu vou chamar aqui de evento EI. Qualquer evento associado a esse espaço amostral, eu tenho o seguinte: a probabilidade de um evento acontecer está sempre entre 0 e 1. Lembrando que a gente pode entender que isso é uma variação entre 0 e 100%, certo? Eu nunca posso ter uma probabilidade menor negativa nem maior do que 1. A probabilidade do espaço amostral, afinal de contas o espaço amostral também é um subconjunto dele mesmo, é igual a 1, ou seja, a probabilidade de acontecer qualquer resultado do meu espaço amostral é igual a 100%. E se a gente tiver uma quantidade enumerável de eventos, né, então eventos distintos, mas que sejam mutuamente exclusivos, ou seja, mutuamente exclusivos significa que cada um desses eventos não tem intersecção com o outro, então a intersecção desses eventos é igual ao vazio. Eu sei que a probabilidade da união entre eles é igual à soma das probabilidades do evento 1, mais o evento 2, mais o evento 3 e assim por diante. Lembrando que a probabilidade da união ser igual à soma das probabilidades é uma propriedade que está limitada, é uma regra que só vale para eventos mutuamente exclusivos. Se o evento tem intersecção, a gente tem que usar uma regra um pouquinho mais geral do que simplesmente essa que a gente tem aqui, certo? Além desses axiomas são propriedades que valem, propriedades básicas, propriedades mais elementares. A gente tem um outro conjunto de propriedades que a gente vai ver a seguir, ilustrando com exemplos cada uma dessas propriedades que valem quando a gente está falando de probabilidade clássica. A primeira delas é o evento que a gente chama de evento impossível, ou seja, é a probabilidade de eu ter nenhum resultado, de eu ter um conjunto vazio como sendo o meu evento favorável. O resultado de um experimento aleatório sempre existe, então a probabilidade de eu não ter nenhum resultado é igual a 0. Essa é a primeira propriedade associada ao estudo de probabilidades. A segunda diz respeito à probabilidade do evento complementar, e essa a gente vai usar muito. Então eu sei que a união do conjunto com o seu complementar sempre resulta no conjunto todo, no espaço amostral todo, e portanto, a probabilidade de acontecer o evento complementar vai ser 1 menos a probabilidade de acontecer o evento A. Isso porque, vamos lembrar, eu tenho dois eventos, o A e o seu complementar, e o A e o complementar são mutuamente exclusivos e eles compõem o espaço todo. Então, a probabilidade de acontecer o A mais a probabilidade de acontecer o A barra é igual à probabilidade de acontecer o conjunto universo todo, porque esses dois conjuntos formam o meu espaço amostral. E aí a gente usa aquele primeiro axioma para transformar a probabilidade de uma união em a probabilidade de uma soma. E a probabilidade do meu conjunto universo, do meu espaço amostral, é igual a 1. Então, se eu conheço a probabilidade de um certo evento A acontecer, eu conheço também a probabilidade do seu complementar, basta fazer 1 menos a probabilidade do conjunto A. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de acontecer 6 no lançamento de um dado? Vamos chamar esse aqui de evento A, certo? Então, a probabilidade de acontecer o evento A é 1/6. Quem que é o complementar? O complementar é justamente não acontecer o número 6, portanto, vai ser o conjunto formado por 1, 2, 3, 4 e 5, certo?
esse elemento, esse complementar, o n do complementar é igual a 5. Então, a probabilidade do complementar vai ser 5 sobre 6. Isso a gente está usando a definição clássica. Mas eu poderia usar a propriedade. Então, eu também sei, por outro lado, que a propriedade do complementar é 1 menos a probabilidade do conjunto A, que é 1 menos 1 sexto. E se você fizer a conta, você vai ver que 1 menos o sexto dá a mesma coisa que 5 sobre 6. Então, quando a gente não tem a capacidade de descrever o conjunto complementar, ou a gente simplesmente não quer descrever esse complementar, a gente pode usar essa regra para associar a probabilidade do conjunto A e a probabilidade do seu complementar. A terceira propriedade que a gente vai ver, e aí mais uma anotação é para vocês colocarem no resumo de vocês, é a chamada regra da soma. Essa é uma das propriedades mais usadas e mais importantes porque ela trata justamente da probabilidade da união de dois eventos quaisquer. Então, se eu tenho dois eventos e quero a probabilidade da união desses eventos acontecer, eu posso escrever essa probabilidade como sendo a probabilidade do evento A acontecer mais a probabilidade do evento B, só que o A e o B podem ter alguma interseção, porque eles são eventos quaisquer. Então, eu preciso eventualmente descontar a probabilidade da intersecção, porque essa intersecção vai estar sendo contada duas vezes. Então, a gente precisa descontar a probabilidade dessa intersecção. A gente vai ver um exemplo na sequência. No caso onde os meus eventos são mutuamente exclusivos, isso significa que a intersecção entre eles é vazia. Se a intersecção entre eles é vazia, a probabilidade da intersecção é igual a zero. Então, esse termo aqui da regra da soma fica zero. Então, a gente não precisa escrever e, portanto, para eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade da união é a soma dessas duas probabilidades. E, mais uma vez, essa regra só vale se os meus eventos são mutuamente exclusivos. Certo? Então, se eles não são mutuamente exclusivos, eu preciso considerar aquele termo subtraindo ali da probabilidade da intersecção entre esses dois elementos. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos copiar, então, essa nossa formulinha aqui, deixar ela na tela. E vamos aplicar, então, essa regra da soma num exemplo aí, mais uma vez, envolvendo os meus dados. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um lançamento de um dado honesto, o espaço amostral respectivo, e eu tenho dois eventos, o evento A formado pelos números pares e o evento B formado pelos números maiores que 2. 3 elementos, então a probabilidade é 3 sobre 6, que é 1/2, 4 elementos, portanto a probabilidade é 4 sobre 6, que é a mesma coisa que 2/3. Então eu tenho a probabilidade de A e B. Eu tenho também a intersecção, aqui a gente consegue ver facilmente quem é a intersecção entre esses dois conjuntos, o 4 e o 6, a gente até já fez essa intersecção anteriormente. Portanto, a probabilidade da intersecção é 2 sobre 6, que é igual a 1/3. Então, eu quero descobrir, a regra da soma ajuda a gente a calcular a probabilidade da união, eu quero saber quem é a probabilidade da união desses dois conjuntos. Nesse caso, eu tenho acesso à união. Eu posso considerar o conjunto união, que vai ser formado pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5 e pelo 6. Portanto, eu tenho 5 sextos, que é a probabilidade da união dos eventos A e do evento B. Mas a regra da soma é usada justamente quando a gente não tem acesso a esse conjunto união, mas a gente tem acesso às probabilidades do A, do B e da intersecção. Então, nesse caso, eu poderia utilizar aqui a regra da soma, e utilizando a regra, a gente tem a probabilidade de A união B, é a probabilidade de A, mais a probabilidade de B, menos a probabilidade de interseção. Então, isso é 1/2, mais 2/3, menos 1/3, que é o que foi contado duas vezes, e aqui a gente tem, então, 5 sobre 6, você pode conferir essa conta, eu sugiro que você confira essa conta e verifique que ela, de fato, dá 5 sextos. Esse 1/3 que a gente subtraiu foi o quê? Foi justamente o 2 sextos, ou seja, foi justamente esses dois elementos
o 4 e o 6, que foram contados duas vezes, foram contados tanto estando no conjunto A, quanto estando no conjunto B, estando no conjunto A, quanto estando no conjunto B. Por isso é importante que a gente faça a subtração desse resultado que foi contabilizado duas vezes. Vamos considerar agora um exemplo onde eu tenho dois eventos, A e B, que não têm intersecção, certo? Então você pode notar que a intersecção entre A e B para esses eventos que estão aqui, os números 1, 2, 4, 3, 5 e 6, são eventos mutuamente exclusivos. Portanto, quem vai ser a probabilidade da minha união? A probabilidade da minha união, apagando aqui, apagando aqui, a probabilidade da minha união vai continuar respeitando a regra da soma. A regra da soma vale para qualquer dois eventos, portanto, vai ser a probabilidade A mais a probabilidade B menos a probabilidade da intersecção. 3 elementos num total de 6, 3 sobre 6 ou 1 meio, portanto, a probabilidade de A é 1 meio. 3 de um conjunto de 6, 3 sobre 6 também é 1 meio, a probabilidade de B. E a probabilidade da intersecção é zero. Por quê? Porque a intersecção desses dois conjuntos é o conjunto vazio. Isso aqui vai ser igual a 1. Nossa, mas a probabilidade da união deu igual a 1? Por que que deu igual a 1? Porque se você for realmente verificar quem é a união, quem é o evento união, você tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, na verdade, você tem que a união desses dois conjuntos aqui para esse exemplo é exatamente igual ao seu espaço amostral. E a probabilidade do espaço amostral é sempre igual a 1. Por isso que deu 1 ali o resultado da regra da soma. Certo? Então, essa regra da soma vale para qualquer dois eventos onde a gente quer determinar a intersecção, a probabilidade da união desses dois conjuntos. Vamos fazer mais um exemplo onde a gente vai ter que usar necessariamente a regra da soma. Em um exemplo, em um escritório de contabilidade, 35% dos clientes recebem consultoria financeira, 42% recebem consultoria jurídica e 13% recebem tanto consultoria financeira quanto consultoria jurídica. E ele pergunta, qual é a porcentagem de clientes que recebem consultoria financeira ou jurídica? Então, a gente tem que pensar que o ou está associado com uma união de dois eventos possíveis, receber consultoria financeira ou receber consultoria jurídica. Então, vamos colocar assim, vamos colocar que receber consultoria financeira é o evento F e receber consultoria jurídica é o evento J. Então, eu estou dando esses nomes aí para seguir, né, as letras e ficar mais intuitivo para a gente. Então, quais são as informações que eu tenho? Eu sei que dos clientes que recebem consultoria financeira, então, essa probabilidade, ela também pode ser vista como um histórico, como uma informação que a empresa tem com respeito aos seus clientes, com respeito às suas vendas, com respeito à sua produção. Então, nesse exemplo, a gente está considerando que a probabilidade de um cliente receber consultoria financeira, é de 35%. Então, nesse caso, esse valor de probabilidade pode ter vindo de um levantamento histórico que a empresa tem e ela quer usar essas informações para prever comportamentos futuros. Então, aqui a gente vai dizer que a probabilidade de um cliente dessa empresa, peguei lá, dos 100% de clientes, peguei 1. A probabilidade desse 1 receber consultoria financeira é 35%, já que 35% dos clientes dessa empresa recebem consultoria financeira. Dos que recebem consultoria jurídica, a gente tem 42%. E a gente tem um 13% ali, que é importante que a gente fique atento ao que o exercício está falando, que recebem tanto consultoria financeira quanto jurídica. Isso aqui está indicando para a gente um E, recebe as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, é a probabilidade de receber consultoria financeira e consultoria jurídica, intersecção entre esses dois. E o que a gente quer determinar é a probabilidade desse cliente receber consultoria financeira ou consultoria jurídica.
certo? Então, ou e E são operações diferentes. Intersecção está nos dois conjuntos. Então, 13% recebem as duas consultorias. Eu quero saber a porcentagem de clientes ou a probabilidade de um cliente receber ou consultoria financeira ou consultoria jurídica ou as duas consultorias ao mesmo tempo. E aqui então a gente vai usar a nossa regra do produto. Então isso é a probabilidade de F mais probabilidade de J menos a probabilidade da intersecção. E aí a gente tem então 35% mais 42% menos 13%. E você pode fazer a conta e vai ver que isso vai ser igual a, vamos ver, 64%, se eu não errei aqui na minha conta. Então, 64% dos clientes dessa empresa recebem consultoria financeira ou jurídica. Se a gente for trabalhar em termos de conjuntos, né, se a gente for pensar nessas operações como sendo operações de conjunto, eu poderia entender elas da seguinte forma. Bom, então como conjunto a gente tem o seguinte, eu tenho um conjunto F, que são as pessoas que recebem consultoria financeira. Aqui estão 35% dos clientes dessa empresa. E eu tenho um conjunto J, que são as pessoas que recebem consultoria financeira, consultoria jurídica, perdão. E aqui estão 42% dos clientes da empresa. Mas o que acontece é que existe um percentual de clientes que recebe as duas consultorias ao mesmo tempo. E esse 13% faz parte desses dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, na verdade, eles não são conjuntos assim, se a gente for usar essa representação de diagrama. Eles são conjuntos que têm uma intersecção. E esse 35% é o total do conjunto F, e esse 42% é o total do conjunto J. Então, o que eu preciso saber é quanto tem só no F e quanto tem só no conjunto J, certo? E quanto tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Aqui no meio é justamente a intersecção entre os dois. Então, aqui no meio eu tenho 13%. Se eu tenho 13% de indivíduos aqui na minha intersecção, certo? E no total eu tenho o meu 35%. Qual é a porcentagem que a gente vai ter só na parte vermelha sem incluir a parte J? 13 menos 25 dá 35 menos 13 dá 22, perdão. 22%. Então eu tenho 22% que recebem só consultoria financeira, porque o 35 é o total de porcentagem que recebe as duas coisas, né? Recebe consultoria financeira, mas um pouco tá no conjunto J. E a mesma coisa aqui, eu tenho 42% que recebem consultoria jurídica, mas parte dessas pessoas também recebe consultoria financeira. Então, se eu tenho 42% e 13% recebem consultoria financeira também, vai sobrar aqui só para jurídica 29%. E foi exatamente esse 13% que a gente contabilizou a mais. Portanto, quando eu quero determinar a probabilidade de uma união, eu vou considerar que existem 22% que recebem só a financeira, 29% que recebem só a jurídica e 13% que recebem as duas. Então, por que eu posso somar essas três porcentagens? Porque eu separei a intersecção e fiz esses descontos que estão aqui. Se você somar 22 mais 29 mais 13, você vai ter o mesmo valor de 64%. Por que a gente teve que subtrair esse 13 aqui em cima? Porque esse 13 foi contado no 35 e foi contado também no 42. Então, a gente contabilizou ele duas vezes. E essa interseção deveria ter sido contabilizada apenas uma, certo? Então, o que a regra do produto faz é descontar esses elementos, essa probabilidade que eventualmente foi contada duas vezes, porque ela fazia parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. A regra do produto é importante que vocês tenham essa regra anotada aí no material de vocês, certo? Porque a gente vai utilizar ela eventualmente em vários outros contextos.
Então, até a nossa próxima aula.